Ele não falou, não explicou, não confirmou nada, mas, mesmo assim, você sentiu. Sentiu no silêncio. Sentiu na forma como ele se comporta. Sentiu naquela presença que não vai embora, mesmo quando ele se afasta. E isso é o que mais confunde. Porque, se não fosse real, você não perceberia. Se não existisse, não mexeria assim. A verdade é que ele não diz, mas também não consegue esconder. E o que ele tenta segurar, você sente. Porque ele não consegue expressar o que sente. Não é porque não existe sentimento, é justamente o contrário. Existe e é intenso, mas intensidade nem sempre vem acompanhada de facilidade para expressar. O divino masculino sente, mas não foi preparado para lidar com isso de forma aberta. Desde muito cedo, ele aprendeu a conter, a não demonstrar demais, a não se expor emocionalmente, a manter controle sobre o que sente. E quando algo rompe esse padrão, ele não sabe como reagir, porque não faz parte da estrutura que ele construiu. Outra razão importante é que o que ele sente não é simples. Não é algo que ele consegue colocar em palavras rapidamente. É profundo, é confuso, é diferente de tudo que ele já viveu antes. E quando algo é diferente, a mente não encontra referência, não encontra explicação fácil, não encontra forma de traduzir. E isso trava. O divino masculino também sente medo. Medo de se expor, medo de dizer algo e não saber lidar com a resposta. Medo de perder o controle da situação. Porque falar torna real. E tornar real exige responsabilidade. Exige posicionamento, exige atitude, e isso assusta. Outra coisa que impede a expressão é o conflito interno. Uma parte dele sente, mas outra ainda resiste, ainda tenta entender, ainda tenta manter distância, ainda tenta controlar. E enquanto esse conflito existe, ele não consegue ser claro, porque nem dentro dele está totalmente definido. O divino masculino também carrega dúvidas. E se eu estiver exagerando? E se não for o que eu estou pensando? E se eu me envolver mais e não der certo? E essas dúvidas criam bloqueio, porque ele prefere não falar do que falar e se expor ao erro. Outro ponto importante é que ele não quer parecer vulnerável. Expressar sentimento, para ele, é abrir uma parte que ele sempre protegeu, e isso o deixa desconfortável, porque ele não está acostumado a se mostrar dessa forma. O divino masculino também sente que não tem controle total sobre o que está acontecendo dentro dele, e isso gera insegurança, porque ele sempre se baseou em controle, em lógica, em previsibilidade, e agora ele está lidando com algo que não segue essas regras, e isso o faz recuar. Outra coisa é que ele pode não saber como você vai reagir, e isso pesa. Ele pensa nas possibilidades, nos cenários, nas consequências, e muitas vezes prefere o silêncio, porque o silêncio parece mais seguro, mesmo que não resolva. O divino masculino também passa por um processo interno. Ele está entendendo o que sente, organizando emoções, reconhecendo padrões, percebendo a profundidade da conexão. E esse processo leva tempo. E enquanto ele está nesse processo, a expressão não flui. Outra razão é que ele não consegue simplificar. O que ele sente não cabe em uma frase. Não cabe em uma conversa rápida. É algo que envolve experiência, emoção, percepção. E isso torna tudo mais difícil de colocar para fora. O divino masculino também teme mudar tudo ao falar, porque ele sabe que depois que falar, não dá mais para voltar ao estado anterior, não dá mais para fingir que não sente, não dá mais para manter distância da mesma forma. E isso cria resistência. E talvez o mais importante
é que ele ainda está aprendendo a sentir, aprendendo a lidar com a própria emoção, aprendendo a reconhecer o que é real, aprendendo a não fugir automaticamente. E esse aprendizado não acontece de um dia para o outro. O divino masculino pode parecer em silêncio, mas esse silêncio não é vazio, é cheio, cheio de pensamento, cheio de sentimento, cheio de processamento interno. E é por isso que ele não consegue expressar ainda, não porque não sente, mas porque sente demais. E ainda não sabe como traduzir tudo isso em palavras. Mas o fato de não falar não significa ausência, significa processo. Um processo que está acontecendo por dentro, mesmo que por fora ainda não tenha forma. Como o silêncio dele ainda transmite tudo, parece contraditório, porque na lógica, silêncio deveria significar ausência, falta de interesse, falta de sentimento, falta de conexão. Mas não é isso que acontece, porque o silêncio dele não é vazio, é carregado, carregado de tudo o que ele não consegue dizer, de tudo o que ele ainda está processando, de tudo o que ele sente, mas não sabe expressar. E quando o silêncio é assim, ele comunica, mesmo sem palavras. O divino masculino pode não falar, mas a energia dele muda, e essa mudança é perceptível. Você sente, sente na forma como ele aparece, mesmo distante, sente na intensidade que não desaparece, sente naquela presença que continua ali, mesmo no silêncio. E isso acontece porque o que é verdadeiro não se esconde completamente. Ele pode tentar controlar o que diz, mas não consegue controlar tudo o que transmite. Outro ponto importante é que o comportamento fala, muito mais do que palavras. Pequenos gestos, pequenas atitudes, pequenas reações, tudo isso revela. O divino masculino pode não se declarar, mas demonstra na forma como se aproxima, na forma como volta, na forma como não rompe completamente. E isso comunica. Outra forma que o silêncio transmite é pela intensidade da conexão que permanece. Se não houvesse nada, o silêncio seria neutro. Você não sentiria, não perceberia. Não existiria impacto, mas existe. E isso mostra que o silêncio não é ausência, é contenção. O divino masculino também transmite através da atenção. Mesmo que discreta, ele observa, acompanha, percebe mudanças, reage internamente ao que acontece com você. E isso não vem de alguém desconectado, vem de alguém envolvido. Outra coisa é que o silêncio dele não é estável. Ele oscila. Tem momentos em que parece mais próximo, mesmo sem falar. Tem momentos em que a energia fica mais intensa. E essa variação mostra movimento interno, porque quem não sente é constante, é neutro, mas ele não é. O divino masculino também transmite através das contradições. Ele se afasta, mas volta, se cala, mas observa, tenta parecer indiferente, mas reage. E essas contradições revelam muito mais do que qualquer fala, porque mostram que há conflito. E onde há conflito, há sentimento. Outra forma que o silêncio comunica é pelo impacto que ele causa em você. Você sente, mesmo sem explicação lógica, mesmo sem confirmação direta. E esse sentir não surge do nada, surge da troca energética, surge do vínculo que ainda está ativo. O divino masculino também transmite através da presença invisível, aquela sensação de que ele está ali, mesmo sem estar fisicamente presente. E isso não é coincidência, é conexão. Outra coisa importante é que o silêncio dele não corta o vínculo,
Ele não encerra, não fecha, não finaliza. Ele mantém algo aberto. E isso comunica que não acabou, que ainda existe, que ainda está em processo. O divino masculino também revela muito na forma como evita. Evita certas conversas, evita certos temas, evita confrontar diretamente o que sente. E evitar já é uma resposta, porque ninguém evita o que não importa. Outra forma de transmissão é a sensação de continuidade. Mesmo com pausas, mesmo com distância, parece que não terminou. E isso vem do que ainda está vivo entre vocês. E talvez o mais importante é que o silêncio dele não é desconexão, é falta de expressão. Ele não está ausente, ele está contido, e contenção não apaga, só segura. E o que é segurado vaza. Vaza em atitudes, vaza em energia, vaza em presença. O divino masculino pode não dizer, mas não consegue impedir que o que ele sente se manifeste de alguma forma. E você percebe, mesmo sem palavras, mesmo sem confirmação, porque o que é real não depende de fala para existir. Ele se faz sentir. E é exatamente isso que está acontecendo. O silêncio dele não está escondendo tudo, está revelando de outra forma. Uma forma mais sutil, mas igualmente verdadeira. Os sinais sutis que revelam o que está escondido não aparecem de forma óbvia. Eles não vêm como declarações, não vêm como confirmações diretas, não vêm como algo fácil de interpretar. Eles vêm nos detalhes. E é exatamente por isso que muita gente ignora. Mas quando você observa, quando você sente, quando você presta atenção além do superficial, eles ficam claros. O primeiro sinal é a presença que não se rompe. Ele pode se afastar, pode ficar em silêncio, pode diminuir o contato, mas não desaparece completamente. Sempre há algum tipo de conexão mantida, mesmo que discreta, mesmo que indireta, e isso revela que ele não conseguiu cortar. Outro sinal importante é a forma como ele observa. Mesmo sem se posicionar, mesmo sem falar, ele está atento. Percebe mudanças, percebe sua energia, percebe seus movimentos. E essa atenção silenciosa não vem de alguém indiferente. O divino masculino também revela através das reações, às vezes pequenas, quase imperceptíveis, mas reais. Uma mudança no tom, uma resposta diferente, uma atitude que foge do padrão. E essas reações mostram que ele sente. Outro sinal sutil é a dificuldade de manter distância por muito tempo. Ele até tenta, se afasta, se recolhe, mas volta, mesmo que não completamente, mas retorna. E isso indica que algo puxa, algo não permite que ele se desligue. O divino masculino também demonstra através das contradições. Ele diz uma coisa, mas age de outra forma. Se posiciona como distante, mas se comporta como alguém conectado. E essa incoerência não é falta de clareza, é excesso de sentimento não resolvido. Outro sinal importante é a forma como ele evita certos assuntos, evita conversas profundas, evita olhar diretamente para o que existe. E evitar já é um indicativo, porque ninguém evita o que não mexe. O divino masculino também revela através da energia que muda quando vocês se conectam, mesmo sem palavras. Há intensidade, há presença, há algo diferente no ar, e isso não é construído artificialmente, é sentido. Outro sinal é a forma como ele não consegue ser totalmente indiferente. Ele pode tentar parecer neutro, mas não sustenta. Algo sempre escapa, no olhar,
na postura, na forma como reage. E isso denuncia. O divino masculino também demonstra através da lembrança ativa. Você não some completamente da mente dele. Volta em momentos aleatórios. Aparece sem esforço. Se mantém presente. E isso não acontece com qualquer pessoa. Outro sinal importante é a forma como ele responde à sua ausência. Se você se afasta, ele sente, mesmo que não diga, mesmo que não demonstre diretamente. Mas há impacto, e isso mostra envolvimento. O divino masculino também revela muito na forma como se mantém conectado, mesmo sem contato constante. Existe uma continuidade, uma sensação de que não acabou, de que algo ainda está em aberto. E isso não é comum em conexões superficiais. Outro sinal sutil é que ele não consegue substituir. Pode até tentar, pode até se envolver em outras situações, mas algo falta, algo não encaixa da mesma forma. E isso evidencia o que está escondido. O divino masculino também demonstra através do cuidado indireto. Mesmo distante, ele evita atitudes que possam causar ruptura definitiva. Evita extremos, evita cortes bruscos. E isso mostra que ainda existe consideração. Outro ponto é a frequência emocional. Ele pode não estar presente o tempo todo, mas quando aparece, há intensidade. E intensidade não vem do vazio. O divino masculino também revela através da instabilidade. Oscila, se aproxima, se afasta, volta, recuar de novo. E essa instabilidade é sinal de conflito interno. E conflito interno vem de sentimento. E talvez o mais importante é que esses sinais não são isolados. Eles se repetem, se conectam, se confirmam ao longo do tempo. E isso cria um padrão que mostra que há algo ali, mesmo que não seja falado, mesmo que não seja assumido, mesmo que ainda esteja escondido. O divino masculino pode não expressar com palavras, mas não consegue impedir que o que sente apareça. E aparece exatamente assim, em sinais pequenos, sutis, mas constantes, que revelam tudo aquilo que ele ainda não conseguiu dizer. Como isso impacta o comportamento dele? Não acontece de forma linear. Não é uma mudança imediata, clara e constante. É um processo onde o que ele sente começa a influenciar tudo, mesmo sem ele perceber completamente. Porque quando alguém guarda algo, quando alguém sente e não expressa, isso não fica neutro, isso pressiona. E essa pressão começa a aparecer nas atitudes. A primeira forma desse impacto é a oscilação. O divino masculino não consegue mais manter um padrão fixo. Antes, ele podia ser mais previsível. Se afastava e permanecia distante. Se calava e sustentava o silêncio. Agora, não. Ele varia. Se aproxima em alguns momentos. Depois recua. Tenta manter distância, mas volta a sentir. E essa oscilação é reflexo direto do que está acontecendo dentro dele. Outra mudança importante é que ele se torna mais reativo. Pequenas coisas passam a afetar mais. Sua postura, sua energia, suas atitudes, tudo isso gera impacto. Mesmo que ele não demonstre claramente, mas internamente, ele reage. E isso acaba influenciando o comportamento. O divino masculino também começa a perder a naturalidade em fingir indiferença. Antes, ele conseguia parecer neutro. Agora, não sustenta por muito tempo. Algo escapa, na forma de olhar, na maneira de responder, na intensidade que aparece em momentos inesperados. E isso mostra que ele está envolvido. Outra forma de impacto
é a busca por proximidade, mesmo que inconsciente. Ele pode não admitir, mas cria situações, aparece, interage, mantém algum tipo de conexão, mesmo que mínima, porque o que ele sente puxa, e esse puxar influencia as ações. O divino masculino também começa a agir com mais cuidado. Ele pensa antes de agir, evita certas atitudes, evita causar rupturas definitivas, evita ir longe demais no afastamento, porque, mesmo sem falar, ele sabe que existe algo importante ali. Outra mudança é a dificuldade de seguir plenamente em outras direções. Ele até tenta focar em outras coisas, tenta se envolver em outras situações, mas algo não encaixa completamente, e isso faz com que ele não se entregue de forma total a outras experiências. O divino masculino também demonstra esse impacto na forma como responde ao seu afastamento. Se você muda, ele percebe. Se você se distancia, ele sente. E isso gera movimento, mesmo que interno no início, mas acaba refletindo fora. Outra coisa que muda é o tempo de reação. Antes, ele ignorava e seguia. Agora, ele processa. Pensa mais, sente mais, fica mais tempo envolvido internamente com o que acontece, e isso altera o ritmo do comportamento. O divino masculino também começa a mostrar pequenas aberturas, nada muito direto, mas perceptível, uma atitude mais sincera, uma presença mais verdadeira, um gesto que foge do padrão antigo, e isso indica que algo está mudando. Outra forma de impacto é a dificuldade de sustentar decisões rígidas. Ele decide se afastar, mas não consegue manter. Decide ignorar, mas volta a sentir. Decide seguir, mas algo puxa de volta. E isso enfraquece a consistência das ações. O divino masculino também passa a agir menos no automático. Antes, tudo era mais instintivo. Agora, há mais consciência. Ele percebe mais o que está fazendo, percebe mais o que está sentindo, percebe mais o impacto das escolhas. E isso muda a forma como ele se move. Outra coisa importante é que ele começa a evitar perder completamente o vínculo. Mesmo em silêncio, mesmo distante, ele mantém algo, porque no fundo, ele não quer fechar. O divino masculino também demonstra esse impacto na intensidade. Quando aparece, quando se conecta, há mais carga emocional, mais presença, mais profundidade. E isso não é por acaso, é resultado do que está sendo segurado internamente. E talvez o mais importante é que ele não consegue mais ser o mesmo. Pode tentar manter a aparência de antes. Pode tentar agir como se nada tivesse mudado, mas não consegue sustentar, porque agora ele sente, e sentir de verdade. O que essa conexão silenciosa significa para vocês? Não é ausência, é profundidade não expressa, porque quando existe algo real, ele não depende apenas de palavras para existir, ele se mantém, mesmo no silêncio, mesmo na distância, mesmo sem confirmação direta. E isso já diz muito. A conexão silenciosa mostra, primeiro, que não é superficial. Se fosse, teria acabado, teria se dissolvido com o tempo, teria perdido força com a ausência, teria sido substituída facilmente. Mas não foi. Ela continua. E o que continua, mesmo sem estímulo constante, é porque tem raiz. Outra coisa importante é que essa conexão não precisa de validação externa para ser sentida. Você sente, ele sente, mesmo que não falem, mesmo que não assumam, mesmo que tentem ignorar. E isso mostra que existe um vínculo interno, um vínculo que não depende de conversa para existir. O divino masculino pode estar em silêncio,
mas isso não significa desconexão. Significa que ele ainda está processando, lidando com o que sente, tentando entender, tentando encontrar uma forma de lidar com algo que ele não consegue simplesmente desligar. E enquanto isso acontece, a conexão permanece ativa. Outra coisa que essa conexão silenciosa significa é que há algo em aberto. Não foi encerrado de verdade, não foi concluído internamente. E tudo que não é concluído continua existindo, continua influenciando, continua ocupando espaço, continua pedindo resolução. O divino masculino pode não falar, mas o fato de não ter encerrado já é uma resposta. Mostra que ainda há sentimento. Outra camada dessa conexão é que ela cria percepção. Você começa a sentir além do óbvio. Percebe mudanças, percebe energia, percebe sinais que não são falados. E isso só acontece quando existe uma ligação mais profunda. Não é algo comum. O divino masculino também sente essa conexão, mesmo que tente ignorar. Ele percebe nos pensamentos, nas lembranças, na forma como você aparece internamente, e isso reforça o vínculo. Outra coisa importante é que essa conexão silenciosa não permite indiferença verdadeira. Pode haver afastamento, pode haver silêncio, mas não há neutralidade total. Sempre existe algo ali, uma reação, uma sensação, um movimento interno, e isso mostra que ainda está vivo. O divino masculino pode não demonstrar de forma clara, mas o comportamento dele carrega essa conexão, nas voltas, nas oscilações, na dificuldade de se desligar completamente, e tudo isso indica que não é algo resolvido. Outra coisa que essa conexão significa é que existe potencial, não no sentido de garantia, mas no sentido de possibilidade real, porque o que é profundo pode evoluir, pode se transformar, pode ganhar forma, mas isso depende de consciência, depende de escolha, depende de ação. O divino masculino ainda pode estar em processo, mas o fato de a conexão existir dessa forma já mostra que não é comum. Outra camada importante é que essa conexão silenciosa pede verdade. Ela não se sustenta indefinidamente no meio termo. Ou ela é reconhecida, ou ela começa a gerar desconforto. E esse desconforto leva a movimento. O divino masculino sente isso. Sente que não pode ignorar para sempre. Sente que algo precisa ser definido em algum momento. E isso faz parte do processo. E talvez o mais significativo é que essa conexão não desaparece com o silêncio. Ela muda de forma. Fica mais sutil, mais interna, mais energética, mas continua. E isso mostra que não depende apenas do externo. O que essa conexão silenciosa significa para vocês é que existe algo real, mesmo que ainda não esteja sendo vivido de forma completa. Existe sentimento, existe vínculo,